Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na Guerra Fria. É uma história de quase 50 anos, uma disputa global que não só definiu o século XX, como também, olha, mudou o mundo que a gente conhece hoje. Vamos juntos traçar esse caminho, de um planeta dividido entre dois gigantes até o domínio de uma única superpotência. E tudo meio que começou com essa frase aí. Em 1946, com as cinzas da Segunda Guerra ainda quentes, Winston Churchill pintou esse quadro bem sombrio da Europa. A tal cortina de ferro que ele falou não era um muro de verdade, claro, mas sim uma divisão de ideias, uma fratura ideológica profunda que logo tomou conta de tudo e preparou o terreno para um tipo de conflito totalmente novo. Bom, nossa jornada hoje vai passar por 5 fases principais. A gente começa explorando como o mundo ficou fraturado depois da guerra e como os dois grandes blocos de poder se formaram. Depois vamos ver os conflitos indiretos, as chamadas guerras por procuração que marcaram a época. Também vamos analisar as rachaduras que começaram a surgir nesses blocos e, por fim, vamos testemunhar o fim dramático dessa era que levou à hegemonia dos Estados Unidos. Então, para começar, vamos entender o cenário. A Segunda Guerra Mundial simplesmente deixou a Europa em ruínas e, com isso, criou um vácuo de poder gigantesco. E quem surgiu das cinzas para preencher esse vazio? Duas nações, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Olha, a ideia era que as conferências de Alta e Potsdam trouxessem uma nova era de paz, né? Mas, na prática, elas acabaram mostrando a desconfiança enorme que já existia entre os antigos aliados. Enquanto o Ocidente queria democracias livres, a União Soviética buscava criar uma espécie de cinturão de segurança, uma zona de influência para se proteger. Então, o fim da guerra não trouxe paz. Pelo contrário, deu início a uma nova rivalidade global entre capitalismo e comunismo que ia durar quase 50 anos. E essa briga de ideias não ficou só no papel, não. Rapidinho ela começou a tomar forma no mundo real, com estruturas bem concretas. O mundo foi se partindo em dois lados bem definidos, cada um com seus próprios planos econômicos e, mais importante ainda, com suas alianças militares. A tal cortina de ferro estava sendo reforçada com concreto e aço. O dinheiro, pois é, virou uma verdadeira arma na Guerra Fria. O Plano Marshall não foi só um ato de caridade, foi uma jogada estratégica dos Estados Unidos para firmar sua liderança e segurar o avanço do comunismo na Europa Ocidental. E qual foi a resposta soviética? Criar o Comecon para amarrar as economias do leste europeu. Era um jogo de xadrez financeiro com o futuro da Europa inteira em jogo. E onde tinha divisão econômica, logo aparecia a divisão militar. Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados criaram a OTAN, um pacto de defesa mútua, feito para deter qualquer ataque soviético. A resposta da União Soviética veio 6 anos depois, com o Pacto de Varsóvia. A partir dali, a Europa virou um continente com dois exércitos gigantescos, um encarando o outro através da cortina de ferro. Mas afinal, qual era a grande estratégia por trás das ações americanas? Bom, era a tal da doutrina Truman. Uma política de contenção que moldou a política externa dos Estados Unidos por décadas. A ideia era bem simples. O comunismo soviético era uma força que queria se expandir e precisava ser contido. Contido a qualquer custo, em qualquer lugar do mundo. Essa doutrina se tornou a base de tudo que os Estados Unidos fizeram na Guerra Fria. E em nenhum lugar essa divisão toda ficou mais clara, mais física, do que em Berlim. A cidade que já era dividida virou o epicentro da tensão. Como muita gente fugia do leste comunista para o oeste capitalista, a União Soviética tomou uma atitude drástica. Da noite para o dia, literalmente, em agosto de 1961, um muro começou a ser erguido. Separou famílias, cortou a cidade no meio e virou o símbolo mais brutal e concreto da cortina de ferro. Agora, um ponto importantíssimo: os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em guerra um contra o outro, diretamente no campo de batalha. Mas nem por isso a guerra deles deixou de ser real e muito sangrenta. O conflito foi, digamos, terceirizado para outras nações. Eram as guerras por procuração, onde cada superpotência apoiava um lado. E foram nesses lugares que a Guerra Fria esquentou de verdade. O primeiro grande teste de fogo dessa realidade foi na Coreia. Em 1950, a Coreia do Norte, comunista e com apoio soviético, invadiu o Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos. Os americanos, usando a bandeira da ONU, entraram para defender o Sul. Quando parecia que eles iam vencer, a China comunista entrou na guerra, empurrando todo mundo de volta. O resultado? Um impasse terrível, milhões mortos e um armistício em 1953 que só confirmou a divisão da Coreia. Uma divisão que, aliás, existe até hoje e que abriu um precedente perigoso. As coisas foram ficando cada vez mais tensas no início dos anos 60. Os dois lados só construíam mais e mais armas nucleares.
E aí veio a pergunta que tirava o sono de todo mundo. Será que essa briga de superpotências ia terminar num holocausto nuclear que destruiria o planeta? Foram 13 dias em outubro de 1962 que o mundo inteiro simplesmente prendeu a respiração. A descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, pertinho da costa dos Estados Unidos, colocou as duas superpotências em rota de colisão. Foi o mais perto que o mundo chegou da aniquilação total, o momento em que a Guerra Fria quase virou nuclear. No fim, a diplomacia venceu, mas o susto foi tão grande que os dois lados viram que precisavam encontrar um jeito de diminuir a tensão para evitar o fim do mundo. Agora, vamos pular para o Vietnã. Se um único número pudesse contar a história do envolvimento americano nesse conflito, seria esse aí, 123 bilhões de dólares. Isso foi só o custo direto da guerra em 8 anos. É uma quantia astronômica, que dá uma ideia da escala de mais um confronto brutal por procuração. Mas o custo do Vietnã não foi só no bolso, longe disso. A guerra deixou cicatrizes profundas na sociedade americana, criando o que ficou conhecido como a Síndrome do Vietnã. Ela dividiu o país, deu força a um movimento anti-guerra gigantesco e criou uma desconfiança enorme sobre se meter em guerras lá fora. E o mais importante, o Vietnã mostrou talvez pela primeira vez que todo o poder material de uma superpotência tinha limite. A vontade política e a tática de guerrilha podiam sim vencer uma força militar esmagadora. Agora, um ponto-chave, é importante a gente entender que os blocos, tanto o capitalista quanto o comunista, não eram uma coisa só, um bloco maciço e unido. Por dentro, começaram a surgir rachaduras, com países e movimentos desafiando essa ordem bipolar que as superpotências impunham. Pensa bem, muitas nações que tinham acabado de conseguir a independência na Ásia e na África não estavam nem um pouco a fim de escolher um lado nessa briga de cachorro grande. Em 1955, na Conferência de Bandung, eles fundaram o Movimento dos Países Não Alinhados. Era uma tentativa de criar um terceiro caminho, de se manter independente da influência tanto de Washington quanto de Moscou. Foi uma atitude bem corajosa. E o que esses países defendiam? Coisas como respeito à soberania, não se meter nos assuntos internos dos outros e igualdade entre todas as nações. Não importava o tamanho. Era uma visão poderosa de um mundo onde os países não precisavam ser só peões no tabuleiro da Guerra Fria. Mesmo sendo difícil de manter na prática, o movimento dos não alinhados foi um desafio e tanto para aquela ordem bipolar. Mas do lado de lá da cortina de ferro, a história era bem diferente. Qualquer tentativa de sair da linha era tratada com uma brutalidade implacável. Qualquer reforma era vista como ameaça. A Revolução Húngara de 1956 e a Primavera de Praga de 1968 foram duas tentativas de ter um pouco mais de liberdade e as duas terminaram do mesmo jeito, esmagadas pelos tanques soviéticos. O recado era bem claro, dissidência não seria tolerada. Só que a maior rachadura no mundo comunista veio de dentro. Quem diria, né? A China de Mao Zedong e a União Soviética de Khrushchev, que deveriam ser unha e carne, romperam de forma bem feia por causa de briga ideológica. Mao acusou Khrushchev de trair a revolução ao buscar uma coexistência pacífica com o Ocidente. Essa briga quebrou o mito de que o bloco comunista era uma coisa só e mudou totalmente o jogo da geopolítica mundial. E agora, a gente entra no ato final. Aquelas rachaduras que a gente viu, elas iam virar um terremoto. Um terremoto que levaria ao colapso de uma das superpotências e ao fim da Guerra Fria como o mundo a conhecia. O fim veio de um jeito que pegou todo mundo de surpresa. Foi muito rápido. A economia soviética, esgotada depois de décadas gastando rios de dinheiro em armas, simplesmente não aguentou o tranco. A pressão do povo por mudança cresceu demais. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o grande símbolo de que o fim estava próximo. E, em apenas 2 anos, depois de várias crises, a própria União Soviética deixou de existir. Era o fim definitivo da Guerra Fria e daquele mundo dividido em dois. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? O colapso de uma superpotência e o fim daquela divisão bipolar inauguraram uma nova era de paz e estabilidade? Ou será que a ascensão de uma única superpotência só abriu a porta para novos tipos de conflitos, novos desafios que definem o nosso mundo hoje? A história da Guerra Fria pode ter acabado, mas o seu legado? Esse continua ecoando até hoje, de jeitos que a gente ainda está tentando entender.